vídeo de hoje eu vou falar sobre o Note 10S, que na verdade a linha S deveria realmente ser uma linha muito melhor. Mas será que nesse smartphone aqui as coisas andam desse jeito? Eu vou deixar um infográfico aqui para vocês aqui na lateral esquerda, minha, mas na direita de vocês, para vocês entenderem mais ou menos o passo a passo e o que eu vou falar sobre esse smartphone. E a primeira coisa que eu tenho para falar desse smartphone é o processador, que diferente do Note 10 comum, esse daqui tem um MediaTek. O MediaTek poderia ser ruim? Mais ou menos, é o que a gente acha, que muita gente acha. Só que nesse smartphone aqui ele acabou sendo melhor para processamento de jogos do que o Note 10 comum. O motivo disso é que a MediaTek investiu muito em produção de gráfico, em processamento de gráfico, diferente do processamento de cálculos no geral. Mas eu fiz um teste e coloquei um e o outro do lado e consegui perceber que o Note 10 tem um processamento um pouco mais inferior, digamos assim, do que esse Note 10S, porque a Qualcomm trabalhou muito bem no Snapdragon 678, mas a MediaTek, de fato, acabou sendo um pouco melhor nos meus testes. E também ainda se tratando de processador, o processador MediaTek tem um processamento de imagem, ou o pós-processamento, um pouco inferior que os processadores da Qualcomm. O motivo disso é que a Qualcomm investe muito em pós-processamento de imagem, e geralmente eles pedem sensores da Sony para trabalhar. Então a MediaTek, quando vai trabalhar com processadores, meio que eles não exigem quase nada de hardware para trabalhar em conjunto com eles. E o MediaTek ele tem um pouco menos de qualidade no pós-processamento de imagem. Mas esse cara aqui ainda é legal para quem fala de jogos. Tem 4 pontos aqui que realmente é importante a gente frisar aqui sobre prejuízos para quem utiliza processadores MediaTek, que no caso é bateria, compatibilidade, desempenho e temperatura. A temperatura ela vem muito porque esses processadores são parrudos, com clocks altos e as velocidades muito altas, e que nesse caso, esse carinha aqui não é diferente. A temperatura muito alta acaba com o desempenho também, que aí ele tem que baixar um pouco o desempenho para que o celular não exploda, e também a questão da bateria, que a bateria vai embora com essa onda. E a compatibilidade, que muito aplicativo não está otimizado, muito não, né? Hoje em dia já mudou o jogo, mas lá no início da MediaTek, sim, muitos aplicativos tinham pouca compatibilidade com esse processador. Quanto à tela, esse smartphone aqui, ele é idêntico ao smartphone irmão dele, o Note 10 comum. Tem a mesma coisa, no caso a tela é AMOLED. E com a tela AMOLED, beleza, a gente consegue enxergar o preto muito bem quando a gente tem imagens vibrantes ou imagens com contraste alto. A mesma coisa, para quem não sabe, o AMOLED é aquela mesma tela que quando você está passando num shopping e você vê aquelas telas maravilhosas, pretas e cheia de cores vermelhas e tal. Tudo aquilo é para chamar a atenção, e a tela que vem embarcada naquelas TVs, geralmente é uma TV da Samsung, a tela que vem embarcada lá é uma tela AMOLED. Então hoje vários smartphones colocaram essa tecnologia aqui dentro também. Quando a gente coloca ela de lado e do outro, a gente consegue ver, independente do ângulo. Por exemplo, para você que tem notebook e que você aumenta ou diminui a tela do seu notebook e que dessa maneira ele começa a clarear a imagem ou escurecer, você fica muito chateado, porque você quer colocar o seu notebook no ângulo correto para não ver uma imagem lavada ou escura. Isso é muito chato e a gente sabe disso. Então essa tela AMOLED não tem isso, você consegue ver de todos os ângulos, de cima, de baixo, de um lado e do outro. Quanto a isso, não precisa se preocupar. Antes de falar de câmera, tem um ponto que eu quero falar para vocês. Limpem a câmera de vocês. Pega a camisa, de preferência de algodão, e passa na frente da lente da sua câmera. Isso vai melhorar muito a qualidade da sua câmera. Por exemplo, as câmeras de cinema, eles utilizam um filtro que é meio como se tivesse uma gordura, meio que fosse o seu smartphone com gordura na mão, para causar aquele efeito de sonho. Mas como você não quer aquele efeito de sonho no seu smartphone, nas suas fotos, então limpa para ontem a tua câmera. Se você parar para ver, essa câmera aqui ela é de 64 megapixels contra 48 megapixels do Note 10, mas ele acaba sendo um pouco inferior. E aí você se pergunta, por quê? Já que na teoria eu tenho 64 megapixels contra 48. O processador MediaTek tem um processamento de imagem, ou
pós-processamento um pouco inferior dos processadores da Qualcomm. Então, se você comprou esse smartphone pensando em câmera, corra agora. Esse smartphone, na verdade, não foi feito para câmera. Na verdade, quase nenhum intermediário foi feito pensando em câmera. Se você quiser uma câmera de boa qualidade, ou você compra uma câmera fotográfica ou os smartphones high-end ou top da linha. Esse smartphone aqui tem um NFC que o 10 comum não tem. E a vantagem dele realmente é essa? Não, ele tem outras vantagens aí, mas esse é um dos diferenciais que eu poderia citar aqui desse smartphone. Para quem não gosta de usar capa e tem medo do smartphone cair da sua mão porque a parte de trás é lisa, com esse smartphone o jogo muda. Porque essa parte de trás dele é totalmente áspera, não tem rugosidade, mas é somente áspera, diferente do Redmi Note 10 comum, que ele é um vidro liso. E também outra coisa, outra vantagem é que lá no Redmi Note 10 ele aparece micro arranhões e nesse carinha aqui não aparece nada, ou pelo menos evita que isso seja tão aparente. Mas eu vou falar de um outro diferencial, que seria o carregador, que nesse daqui tem 33 watts. É igual. Também é igual. E um ponto que me chamou atenção, e muita atenção, foi na bateria. Cara, a bateria desse smartphone pra mim foi incrível. 9 horas no asfalto. Eu deixei só rodando o asfalto e ele rodou por 9 horas, velho, contínuas. Ele esquentou muito, tá? Esquentou pra caramba, mas aí eu coloquei ele no nível máximo de volume e também de brilho. Então era óbvio que iria esquentar. Ainda mais aqui em Recife, que a temperatura sempre é alta. Mas durou bem. Nos meus testes foram 9 horas intensas, cara. Então, vale a pena. Aprovado. Bateria, passou. Uma coisa que eu tenho para falar nesse smartphone, que é no Note 10S, é que ele tem de 30% a 40% de desempenho a mais em jogos. Como eu falei, somente em jogos. Em processamento normal, nem tanto. O processador ele é totalmente voltado para jogos e tem uma GPU muito aprimorada. O bom disso é que nos jogos realmente ele tem uma melhora muito grande e significativa em relação ao Note 10 normal. O único problema fica em relação somente à temperatura, que quando você está jogando algum jogo, ele esquenta muito. Então, para quem se preocupa aí com o jogo e está focado em jogar, realmente o Note 10S ele é uma boa pedida, porque a GPU ela consegue manter 60 quadros por segundo em qualquer jogo praticamente. Como vocês podem ver aqui, a qualidade no máximo, ele se mantém tranquilo com 60 frames por segundo. Então, como vocês puderam ver, não teve diferença alguma entre o Note 10 ou o Note 10S que fizesse valer a pena pagar mais do que 400 ou 500 reais. Então, enquanto vocês decidem se o Note 10 ou o 10S, eu vou pedir alguma comida. Pode decidir aí. Usar processadores da Qualcomm é bom? É uma maravilha. MediaTek é ruim? Jamais. Eu não vou dizer que o processador da MediaTek é ruim, não. Mas os processadores da Qualcomm são muito melhores em relação à eficiência energética, desempenho e também na questão da bateria. Escuta o que eu tô dizendo, porque quem avisa, amigo é. Então, galera, como vocês viram, deu muito trabalho de produzir esse vídeo e eu quis colocar uma qualidade realmente um pouco superior ao último vídeo que eu postei aqui. Então, se vocês já gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve, ativa a notificação e, cara, vocês são o meu termômetro para saber se realmente o meu conteúdo tá ficando legal e que eu não devo mudar e que tá tudo bem. Deixa o like aqui embaixo, velho, comenta aqui embaixo, comenta o que você quiser, comenta uma sugestão, o que você quiser para os próximos vídeos. Então, vocês são o meu termômetro. Vai lá e comenta aqui embaixo. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu me chamo Gustavo. Esse aqui é o canal Gustavo Febs. Um forte abraço para você. Tamo junto. Valeu.